Olá, o Ciência é Tudo já está no ar para te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. Eu sou Priscila Rangel e hoje a gente acompanha algumas iniciativas que estão fazendo diferença no enfrentamento à Covid-19. Pesquisadores, empresários, governo e sociedade em geral unindo esforços no combate à doença, cada um fazendo a sua parte. Vamos juntos? Enquanto a pandemia do coronavírus avança pelo país, empresários se unem para produzir ventiladores pulmonares mecânicos. A iniciativa, feita em parceria com o MCTIC, adaptou as linhas de produção das empresas para fabricarem esses equipamentos. Um óculos que descreve o que é visto em som e auxilia os cegos, e robôs humanoides que andam e interagem. Você está gostando da visita? Sim. Essa multinacional em Sorocaba, no interior de São Paulo, produz eletroeletrônicos para o nosso dia a dia, celulares, impressoras, notebooks, mas também se dedica à pesquisa e inovação. E no momento em que a pandemia do novo coronavírus mudou o mundo, a fábrica se reinventou, passou a produzir ventiladores pulmonares mecânicos, fundamentais para o tratamento de pacientes mais graves com Covid-19. Para que esse processo desse certo, foi necessário fazer uma parceria entre essa empresa e outras. Juntas, elas desenvolveram as máquinas necessárias, capacitaram funcionários, se adequaram às certificações da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e colocaram em prática a produção. Todos os países estão importando de poucos fabricantes, então rapidamente a gente viu que o Brasil conseguiu importar um pouquinho e não dá para sobreviver literalmente só com as importações. Então a gente colocou a produção local e essa produção local no momento ainda tem a dependência de algumas partes importadas. Logo mais nós teremos a independência completa, né, em termos de produção desses equipamentos no Brasil, com peças brasileiras, projeto brasileiro, e isso você vê que agora já ajuda a resolver o problema, mas para problemas futuros significa que o Brasil tem capacidade e independência tecnológica. A empresa possui sede em outros países que produzem materiais médicos, o que facilitou a fabricação. A indústria percebeu que a demanda pelo equipamento aumentou 10 vezes no mundo e nem mesmo a China conseguia responder a essa capacidade produtiva. Com o apoio do governo federal, a fabricação dos ventiladores começou. No início era pequena, com apenas 3 peças por dia. Agora, a fábrica produz cerca de 50 ventiladores diariamente e a meta é aumentar esse trabalho cada vez mais e produzir de 100 a 150 ventiladores pulmonares por dia. A multinacional produz os ventiladores, ajuda na importação de peças para a montagem de equipamentos e conserta respiradores quebrados. Além disso, a empresa criou uma plataforma com cursos online para ensinar os profissionais a utilizar os ventiladores. Tudo segue as certificações exigidas pela Anvisa e os equipamentos que estão prontos têm um destino certo. São entregues ao Ministério da Saúde, que distribui as máquinas a partir da necessidade de cada cidade. A empresa multinacional é uma das beneficiadas pela Lei de Informática. A legislação prevê incentivos fiscais para empresas do setor de tecnologia da informação e comunicação que investam em pesquisa e desenvolvimento. No Brasil, 6 empresas produziam essas máquinas. Agora são 12 e 4 delas devem começar a trabalhar com produção 100% nacional. A gente vai lançar um instrumento para apoiar esses novos produtores. Desses 12 novos produtores, 4 deles com a questão de produção genuinamente nacional, que não gerará dependência de insumos internacionais. O Ministério tem se organizado em várias frentes para ajudar o país no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Entre as ações estão o sequenciamento do vírus, fundamental para a criação de uma vacina. Também está a criação de um reagente nacional
para aumentar a capacidade de testes rápidos de diagnóstico da doença. Além disso, os testes clínicos continuam na pesquisa para saber se um medicamento nacional, barato, testado e que não oferece efeitos colaterais graves pode ser usado contra a replicação do vírus. Esse mesmo trabalho nós estamos fazendo na área de insumos para testes e diagnósticos, na área de EPI, EPC, de equipamentos de descontaminação, ou seja, um grande esforço juntando o setor produtivo, o setor acadêmico, ou seja, toda a sociedade brasileira numa grande convergência. Um teste que identifica a presença de coronavírus por meio da saliva e utiliza inteligência artificial para dar o resultado em apenas 2 minutos. O projeto está sendo desenvolvido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Rede Vírus MCTIC. O projeto é da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Os cientistas estão desenvolvendo uma inteligência artificial capaz de identificar se uma amostra de saliva está infectada pelo novo coronavírus. A principal vantagem desse teste é a agilidade. O resultado sai em apenas 2 minutos, enquanto os testes rápidos utilizados atualmente no Brasil levam 30 minutos para ficarem prontos. Embora o equipamento seja importado, nós desenvolvemos todo um protótipo originalmente brasileiro que não precisa de reagentes. Isso é uma quebra de paradigmas para o país, porque diminui muito o custo operacional, aumenta a nossa capacidade de fazer testes em todo o país e facilita a absorção rápida desse, porque por inteligência artificial. Então ele pode ser usado em qualquer local. O teste utiliza raios laser para decompor a amostra de saliva em componentes químicos. A substância decomposta é, então, submetida à análise da inteligência artificial, que consegue identificar a presença do novo coronavírus a partir dos elementos presentes na amostra. O algoritmo também é capaz de identificar se a amostra está contaminada por outros tipos de vírus, como o H1N1, por exemplo. Outra vantagem da tecnologia é que ela dispensa o uso de substâncias reagentes, que são a base do funcionamento dos testes rápidos comuns. Essa característica chamou a atenção do ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, que esteve pessoalmente na Universidade Federal de Uberlândia para conhecer o projeto. A pandemia nos ensinou que é importante que nós tenhamos tecnologias estratégicas desenvolvidas no Brasil e nós temos competência de fazer isso aqui. Durante a visita, a equipe do ministro levou 30 amostras à universidade para testar a taxa de acerto do teste rápido que está sendo desenvolvido pela equipe mineira. Os resultados mostraram que a inteligência artificial já está muito próxima de atingir a precisão necessária para que a tecnologia possa ser considerada confiável na testagem para o novo coronavírus. Eu tenho falado isso desde o começo da minha gestão, a importância da inteligência artificial, porque a gente tem empurrado bastante várias aplicações de inteligência artificial. Vai ser utilizado no Brasil, vai ser utilizado para detectar Covid, pode ser utilizado para detectar H1N1, pode ser utilizado para detectar dengue, chikungunya, zika e muitos outros tipos de doenças. No Brasil e no exterior, a gente pode exportar, né? Vai exportar essa tecnologia. Com certeza o equipamento pode ter uma escala de 500 a 800 amostras dia. Isso é importante porque conforme você vai capilarizando a quantidade de equipamentos em todo o país, ele permite você fazer uma quantidade muito grande de diagnósticos. E você pode também colocar em locais específicos onde você tem o que a gente chama de hotspots, onde tem a doença em uma epidemia mais forte, né? E então facilita muito essa abordagem na política pública. Com a chegada da pandemia, tivemos que nos familiarizar com os nomes que identificam o vírus ou a doença que ele pode causar. Coronavírus, SARS-CoV-2, Covid-19. Você saberia diferenciar esses termos? O coronavírus é uma família de vírus que pode causar infecções respiratórias
que vão desde um resfriado até síndromes respiratórias agudas severas. O nome coronavírus é resultante das características do vírus se assemelharem a uma coroa, que em espanhol chama-se corona. Também são coronavírus o SARS, que atingiu a China em 2002, e o MERS, que causou uma epidemia em 2012 no Oriente Médio. É justamente por já existirem outros coronavírus que o causador da atual crise é chamado de novo coronavírus. O SARS-CoV-2 é o nome oficial desse vírus que atinge o mundo em 2020. Foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde para facilitar a identificação em estudos científicos e a divulgação na imprensa, além de evitar confusões com os outros vírus da mesma família, como aqueles que ocorreram no início do século na China e no Oriente Médio. Traduzido do inglês, a sigla significa Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2. Já a Covid-19 é o nome oficial da doença causada pelo novo coronavírus, uma vez que a doença foi identificada em dezembro de 2019. O nome escolhido pela OMS veio da necessidade de encontrar um termo que não se referisse a uma localização geográfica, a um animal, a um indivíduo ou a um grupo específico de pessoas. Ou seja, quem tem sintomas como tosse, febre e dificuldade para respirar pode estar com a Covid-19. O nome é uma sigla que, traduzida do inglês, significa Corona, Vírus, Doença 2019. Hora de fazer uma pausa para o intervalo, mas pode esperar que a gente volta rapidinho, tá? Estamos de volta com Ciência é Tudo. E agora a gente vai saber um pouco mais sobre a Rede Clima, uma das frentes de combate ao coronavírus comandadas pelo MCTIC. A ideia é criar um banco de dados com informações sobre os impactos da Covid-19 em cada estado, com foco na saúde e na economia. E o coordenador geral da Rede Clima MCTIC, Márcio Rojas, conversou com a repórter Karina Cardoso. Márcio Rojas, inicialmente, obrigada pela sua participação aqui no Ciência é Tudo. Para a gente começar, eu gostaria que você explicasse como funciona esse trabalho que tem sido desenvolvido, esse trabalho de pesquisa da Rede Clima ao longo desses anos todos. A Rede Clima, ou Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas, ela foi instituída em 2007 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e ela reúne pesquisadores de excelência de nível internacional nas mais diversas áreas que são afetadas pelas mudanças climáticas. Ela hoje está organizada em 17 sub-redes, cada sub-rede é coordenada por uma instituição de excelência. Então, por exemplo, a gente tem a sub-rede de agropecuária, que é coordenada pela Embrapa, a gente tem a sub-rede de políticas públicas, que é coordenada pelo IPEA, a gente tem a sub-rede de modelagem climática, que é coordenada pelo INPE, e o esforço, fundamentalmente, da Rede Clima é orientado a avançar com a fronteira do conhecimento e, uma vez a fronteira do conhecimento avançada, esse conhecimento, então, ele é organizado e colocado à disposição do governo federal para que o governo federal possa tomar as suas decisões com base na melhor ciência disponível. A Rede Clima está fazendo também um levantamento de dados, um estudo voltado principalmente para duas áreas, que é saúde e economia. Como é que vocês estão trabalhando esse levantamento de dados? Bom, essa iniciativa especificamente focada no enfrentamento da pandemia, ela foi pensada com base numa experiência prévia da Rede Clima, quando nós trabalhamos com modelagem integrada. Num projeto que foi financiado pelo GEF, um fundo multilateral internacional, e foi executado em parceria com a ONU Meio Ambiente, nós fizemos uma modelagem climática integrada a uma modelagem econômica, integrada a uma modelagem do sistema energético, integrada a uma modelagem do uso da terra, então das mais diversas possibilidades de uso da terra. Essa foi a inspiração que nós tivemos para
organizarmos esse projeto e propormos esse projeto agora para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nesse projeto especificamente, nós estamos modelando questões epidemiológicas e para isso nós mobilizamos a Subrede de Saúde, que é coordenada pelos colegas da Fiocruz. E essa modelagem epidemiológica, então, vai sendo realizada de forma integrada a uma modelagem econômica. E para isso nós mobilizamos a Subrede de Economia, que hoje é coordenada pelos colegas da USP e também da UFMG. A ideia é avaliar uma série de impactos econômicos e epidemiológicos de forma naturalmente integrada e propor uma série de medidas compensatórias para o governo federal. Quando você fala em levantamento dessas informações, levantamento dos impactos, o que é exatamente, levando em conta que o Brasil ele tem estados com realidades muito distintas, como é que vocês levam isso em consideração nesse processo? Então, do ponto de vista epidemiológico, a gente vai estar acompanhando todos os impactos, né, de mortalidade, por exemplo, e afastamento do trabalho, enfim, todas as questões que hoje já estão ocupando a mídia e a gente está tendo a condição de acompanhar diariamente, né? Do ponto de vista econômico, o que a gente vai fazer é avaliar os impactos em 67 subsetores da economia. Então, a gente está mapeando, por exemplo, impactos em setores fortemente atingidos pela pandemia, como a área de turismo, como, por exemplo, a área de cultura e arte, né? E vamos também criar índices de vulnerabilidade, não só para esses setores econômicos, mas também para os estados. Então, todo o impacto econômico do Brasil como um todo vai ser regionalizado em nível de estado e a gente vai ter condições de avaliar, então, impactos econômicos para cada um dos estados do Brasil. E, Márcio, o que a gente pode falar de desafio, né? Porque eu imagino que são muitos. São dados novos, são dados que são atualizados a todo momento, tem a questão do tempo. Quais são as dificuldades, os desafios em meio a isso tudo? Os desafios são os mais diversos. Primeiro, para que nós possamos acessar informações fidedignas com relação à pandemia. Então, a gente sabe, por exemplo, que existem casos que não são notificados e a gente tem de lidar com o desafio de tentar aferir qual é a melhor informação, num nível ainda de incerteza do ponto de vista sanitário muito grande. Agora, para além do desafio que nós encontramos à nossa frente, nós enxergamos também uma excelente oportunidade, na medida em que o projeto não só vai avaliar questões relacionadas no curto prazo, o impacto da economia, o impacto do ponto de vista sanitário para a população brasileira, mas também vamos estudar alguns cenários de longo prazo e avaliar uma série de medidas, por exemplo, que busquem mitigar emissões de gases de efeito estufa ou também provocar maior sustentabilidade nas mais diversas formas, e isso tudo naturalmente vai estar à disposição da sociedade brasileira e do governo federal para que a gente possa reorientar essa volta à normalidade, entre aspas, que o Brasil vai enfrentar superada a pandemia. Muitas pessoas comentam que estão esperando que a gente volte logo à normalidade, né? E eu gostaria de ressaltar que nós temos uma oportunidade de não voltarmos ao que éramos antes, de voltarmos a uma situação melhor, uma situação onde a economia vai estar administrando uma série de atividades de forma muito mais sustentável do que era antes, né? Então, que nós não percamos de vista essa oportunidade que nós temos por conta dessa dificuldade, desse desafio que estamos enfrentando agora e possamos construir um Brasil ainda melhor pós-pandemia. Tá certo, muito obrigada. Conversei com Márcio Rojas, coordenador-geral da Rede Clima, esse órgão vinculado ao MCETIC, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Márcio, muito obrigada, viu? Hoje em dia é possível comprar praticamente tudo sem sair de casa. E em tempos de distanciamento social, um programa dos Correios, vinculados ao MCETIC, ajuda micro e pequenos empresários a faturarem com o e-commerce de maneira segura, oferecendo preços acessíveis. Nesta época de pandemia e isolamento social que vive o país, os Correios criaram o Aproxime, um programa de logística de entrega de encomendas de comércio pela internet. Ele serve para quem já tem ou para quem ainda deseja abrir uma loja virtual. A grande diferença é que o serviço pode ser contratado pela internet, sem a necessidade de deslocamento a uma agência dos Correios.
e com preços mais acessíveis. O projeto Aproxima, ele tem 4 pilares. O primeiro pilar, ele é a oferta das soluções, as soluções dos Correios, que visa viabilizar exatamente a logística, a venda, a entrega, dos produtos que esses empresários fazem pela e-commerce. E para isso são uma série de ofertas de soluções, como por exemplo, prazo para pagamento, a questão da coleta gratuita. Então, se o empresário monta o seu objeto, ele não precisa deslocar uma agência para efetuar a postagem, ele pode solicitar a coleta. Ele tem acesso aos diversos tipos de envio, seja expresso, seja um envio mais econômico, Inclusive, existe aí até novidades como o mini envios, que é uma remessa bem econômica para aqueles produtos pequenos, como capinha de celular, como uma canetinha, um lápis de cor, que neste momento, às vezes, os pais precisam comprar. O empresário fala, olha, muita coisa para fazer neste momento. Então, ele pode se dedicar ali à sua loja, à promoção na sua loja e à parte logística de armazenagem, de preparação das encomendas, de envio, de controle de estoque. O Correio tem hoje, por exemplo, para oferecer esse serviço exatamente com esse perfil do microempresário. Além do serviço de entregas, os Correios também vêm fazendo a capacitação de microempresários que ainda não têm o costume de vender seus produtos pela internet. E o melhor, com descontos no preço final da entrega. A gente disponibiliza gratuitamente na internet conteúdos que ajudem esse empresário a entender do e-commerce, a ele observar algumas coisas que são legais, como por exemplo, a anexação da nota fiscal, como embalar bem uma encomenda, como utilizar, por exemplo, soluções tecnológicas para poder fazer a consulta de prazo e preço no site dele. O programa Aproxime também oferece parcerias para os pequenos empresários, com o Sebrae, por exemplo, e também dá visibilidade às marcas divulgando as lojas no site do programa. Além disso, a entrega atende a todas as cidades do país. Tendo o maior operador logístico do país como parceiro, facilita muito a vida do empresário, porque ele não se limita à venda só local, ele pode aí, vamos dizer assim, vender não só nacional como para o mundo. Por causa da pandemia e do isolamento social, tem empresário contando diariamente com o serviço de e-commerce dos Correios para ampliar as vendas para todo o Brasil. É o caso do Igor Ramon, dono de uma loja de perucas coloridas. Nosso crescimento foi gigantesco, o que fez com que a gente contratasse 15 funcionários novos. Aqui na indústria, nós temos 2 indústrias, estamos trabalhando em 2 turnos de produção e a gente está diariamente enviando para o Correio, chegar a enviar até 500 pedidos, Então essa é a nossa realidade hoje. Para além do e-commerce, os Correios também estão desempenhando um papel fundamental na logística de todas as pesquisas sobre Covid-19 no país. É esta instituição pública que vem distribuindo a coleta de material do novo coronavírus para utilização em estudos sobre a doença nas universidades, por meio da Rede Vírus MCTIC. O transporte das amostras é feito com toda a segurança para que o material seja entregue rapidamente nas universidades, em perfeito estado de conservação e com risco zero de contaminação. Com a ajuda de um painel de monitoramento diário, é possível acompanhar os casos de Covid-19 registrados no Amazonas. Um dos objetivos do monitoramento é proteger populações ribeirinhas e pescadores artesanais. Dos estados brasileiros mais afetados pelo novo coronavírus, o Amazonas enfrenta uma das mais sérias crises na saúde. Para ajudar no combate à doença, foi criado um painel de monitoramento diário dos casos de Covid-19. O instrumento online foi construído pelo Instituto Mamirauá, unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O Instituto desenvolve ações de conservação e uso sustentável da biodiversidade com comunidades ribeirinhas que vivem na região do Médio Solimões, no Amazonas. O painel é um painel interativo que está disponível no site do Instituto Mamirauá, www.mamirauá.org.br, e que permite que não só as gestões de cada um dos municípios, mas também a população como um todo e o Estado possam acompanhar a disseminação da Covid no estado do Amazonas, assim como em cada município,
E nós acreditamos que isso possa ser uma ferramenta bastante útil, não só para a disseminação da informação, mas também para o planejamento, não só um planejamento mais local, mas também para um planejamento mais regional do estado inteiro e até mesmo da Amazônia. Os dados que vocês vão encontrar lá são dados que são atualizados diariamente de número de pessoas infectadas, número de óbitos, taxa de letalidade, e isso está separado não só para o estado inteiro, como também para cada um dos municípios. O painel mostra o número de casos por 100 mil habitantes e mortes por cidade. O mapa indica com pontos vermelhos os dados confirmados em todo o estado. Além do monitoramento dos casos, o Instituto Mamirauá atua desde o início da pandemia para combater o avanço do novo coronavírus em meio às populações ribeirinhas do Amazonas. O Instituto envia informações diárias aos ribeirinhos e lideranças comunitárias sobre medidas de prevenção contra a Covid-19. Além disso, a unidade também produz 2 programas semanais de rádio com informações para impedir a contaminação. Pesquisadores do Instituto Mamirauá alertam ainda para os impactos sociais da Covid-19 nas populações ribeirinhas na Amazônia. Segundo especialistas, a realidade local deve ser observada e respeitada para que as medidas de prevenção sejam efetivas. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a nossa jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo uma ótima semana para você. Tchauzinho!